Olá, chegamos agora à terceira e última gravação do episódio 18 do livro Os Missionários da Luz, de André Luiz e psicografia do Chico Xavier. Esse episódio se denomina Obsessão e nós temos visto nas duas últimas gravações, nestes dois últimos vídeos, os processos obsessivos a que muitos espíritos desencarnados recorrem a atos de vingança junto de seus semelhantes encarnados e as dificuldades e os problemas que aí se dá por este processo. Estamos agora no final deste episódio, onde André Luiz, através de Alexandre, nos traz outros tantos esclarecimentos a respeito das condições do processo obsessivo e de algumas melhorias quando de fato ocorre e que nem sempre elas são imediatas, ok? Então, vejamos a continuidade deste episódio, terceira e última parte. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Lembrando aqui que esta jovem é aquela que, em consonância com as inspirações do plano espiritual, ela mesma se ajuda, se auxilia na cura, vamos dizer assim, do processo obsessivo, mantendo o equilíbrio do seu organismo físico. No entanto, a desventurada possessa apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e sacros. Esta é a outra possessiva, demonstrando completa desorganização do centro de sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. Dois deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins, e outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Como nós vimos nos vídeos anteriores, a jovem que se mantém em equilíbrio, em prece, sendo sempre inspirada a manter o seu equilíbrio, ela é dotada de mais fácil recursos para a sua desobsessão e o seu organismo é preservado. No entanto, André Luiz observa que os outros obsediados, tal fato não acontece e, além de eles manterem ainda o processo de ligação obsessiva, nota-se nos seus organismos desequilíbrios bastante graves. Enquanto André examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproxima-se de mim e observa. Repare no serviço de fraternidade legítima, André. Não temos aqui o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica a cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Como já havíamos estudado antes, todo elemento que se torna contumaz na prática do mal, da perseguição, do ódio,
e aqueles que inclusive também se magoam e não perdoam e se tornam vítimas dessas perseguições até por questões de outras existências, né? Estes fatos não acontecem da noite para o dia, né? Obsessor e obsidiado normalmente são entidades que se conhecem de há muito tempo, em diversas encarnações inclusivas, né? E, como diz Alexandre, né? Estas uniões seculares não se desfazem, esses desafetos, tão facilmente assim. É preciso que o mal se desgaste. Normalmente, quando uma pessoa se envereda por caminhos tortuosos do mal, da perseguição, da vingança, né? Chega um momento que ela mesma se cansa desta situação. É o momento onde se dá aí, de fato, a verdadeira transformação para o bem. Mas até lá, o caminho muitas das vezes é bastante longo. O serviço ia a termo, diz André. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus as minhas observações, perguntando em seguida: Alexandre, ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar os enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, André. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Nós sabemos que as próprias questões psíquicas do indivíduo encarnado, ele que é neurastênico, nervoso, irritadiço, é, desequilibrado emocionalmente, isso a própria medicina já reconhece que este fato já faz com que o seu organismo se desequilibre igualmente, né? Pessoa excessivamente nervosa não é à toa que a doença no estômago se chama úlcera nervosa, né? A medicina sabe muito bem isso, esse fato. Agora, se com o indivíduo encarnado, ele com ele mesmo, isso acontece prejudicando o seu próprio organismo, imagine com o desequilíbrio provocado por entidades voltadas, ainda inferiores, voltadas para a prática do mal, da vingança, né? Que este problema acaba acarretando outros tantos desequilíbrios na organização física do obsidiado. Antes que André pudesse voltar às perguntas, percebeu que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme, aquela que se mantém na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa, aquela que se encontrava totalmente ligada ao seu espírito vingativo, ia retirar-se com a situação inalterada. Os outros 3 enfermos, tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecidas, voltaram a atrair intensamente os seus verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, cerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsediados, Alexandre? Ele sorriu e respondeu bondosamente: em todas as nossas atividades de socorro, André, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco, como é o caso daquela moça, em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Mas quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influenciação divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração,
Podemos sim ajudar, socorrer, contribuir e esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Nós sabemos que a própria cura de cada um de nós está em nós mesmos, né? Todo esse trabalho que é feito pelo plano espiritual, e muitas vezes através de médios, nos passes, nos processos de desobsessão, são ajudas importantíssimas que nos permitem um certo reequilíbrio momentâneo. Mas se não há uma modificação interior de cada um de nós obsediados, o processo continuará indefinidamente até que nós ou eles se cansem. Penalizava-me, porém, diz André, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Considerei então isto sob forte impressão, quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, diz o Alexandre, o problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida, preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento. Criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Todo o mal que praticamos afeta o nosso perispírito e, consequentemente, a nós, espíritos, o ser imortal. E vamos ter que retomar os caminhos da reencarnação para sanar esse nosso corpo espiritual. André, você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento. Mas se esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso no campo das sensações de várias ordens, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forçando laços fortes para o doloroso drama de obsessão do futuro. Ou seja, né, a grande maioria da humanidade encarnada e muitos, evidentemente, dos desencarnados, faltam-lhe ainda a verdadeira consciência de espírito imortal, a consciência espiritual que faz, quando nós a adquirimos, né, nós começarmos a seguirmos os ensinos de Jesus, que não é propriamente um processo religioso, mas é um processo de vida espiritual na qual nós evoluímos, nos desenvolvemos. E a grande maravilha quando nós evoluímos é que nós começamos a deixar de sofrer. E depois de sorrir paternalmente, Alexandre acrescenta: que deseja você, André? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance pelo bem do próximo. Todavia, nós não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas por eles mesmos. O servo fiel não é aquele que chora ou que contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo, André, doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é aquele que ajuda sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas, notando a saída dos enfermos sob amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei então a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico que fui no mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores circunscritas tão somente à mente. Com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso,
com distúrbios no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se for um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado, ok? Trata-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-los contra os ladrões. Observou a jovem que tudo faz para guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosadamente o coração. Entretanto, ela, como alguém que atravessa a longa e perigosa senda sobre o abismo, mas confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si própria e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Quando nós nos entregamos a esta consciência espiritual, nos fortalecemos na prece, recebemos o auxílio do plano espiritual e estamos mais receptivos a estes auxílios, né? Não só nos beneficiamos física, mental, emocional e espiritualmente, mas acabamos auxiliando e esclarecendo os espíritos que se tornaram os nossos perseguidores. Mas para isso é indispensável que nós façamos a nossa reforma interior, a nossa modificação. E é esta modificação nas nossas atitudes para o bem é que vai fazer a exemplificação para os espíritos inferiores. Segundo vê, André, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os seus inimigos iluminando a si própria. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, André, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores o violino simbólico e o que nós referimos pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, André, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. André acaba admitindo que compreende esta colocação. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, André obtempera. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, insiste André Luiz, depois de se viciar o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Ou seja, a grande dúvida do André como médico é: hoje, com o processo obsessivo em pauta e em curso, o organismo se encontra totalmente desequilibrado. Ele quer saber, mas se a gente consegue de fato afastar esses verdugos, esses inimigos invisíveis dos irmãos encarnados, o organismo se restabelece normalmente, automaticamente? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre responde: já observei, André, acontecimentos dessa ordem, quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo ajuda de planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhes suportam a desumana influência. No entanto, André, na maioria dos casos,
as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Ou seja, o restabelecimento da saúde física é raro. Acontece, mas não é simples assim. E André ainda pergunta: e permanece de saúde incompleta até o sepulcro? Sim, diz Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou: André, o seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima ainda não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. E aqui encerramos episódios sobre o processo obsessivo, do episódio 18, Obsessão, e a partir dos próximos vídeos estaremos trazendo o penúltimo episódio, o capítulo 19, que se denomina Passes. André Luiz vai trazer uma série de esclarecimentos para nós a respeito dos passes que são ministrados pelos médiuns e pelos próprios espíritos. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham nesses estudos e se desejam, como nós, a divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita que nos consola e esclarece, eu peço que divulguem esses vídeos junto a seus amigos e familiares, para que todos nós tenhamos maior consciência espiritual, maior realidade do que de fato nós somos, espíritos imortais. Fiquem com Deus e muito obrigado.